E aí, meus queridos, professor Alberto aqui para mais uma aula de física. E a nossa aula de hoje ela vai ser sobre escalas termométricas. Vai ser uma revisão do que nós vimos e ver o que estava faltando para complementar essa aula e deixar ela bem completinha aqui. Então, escalas termométricas, né, é a forma como nós temos para calcular a temperatura dos corpos, dos objetos. Nós temos três tipos de escalas, né, que é a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, vamos lá. Ó, primeiro que nós vamos ter aquela relaçãozinha que já vimos na aula passada, a relação entre escalas termométricas. E essa relação é muito interessante que você saiba construir. Porque você sabendo construir, nós vamos estudar aqui no último tópico como construir a minha própria escala ou uma escala que uma questão está pedindo. Então aqui ó, nós temos ó, temperatura em graus Celsius, temperatura em graus Fahrenheit, temperatura não existe isso aqui, certo? Não existe o grauzinho, temperatura em Kelvin. Certo, na temperatura em Celsius nós vimos que a temperatura quando a pressão for de 1 atm, nós temos que a água ela vira vapor a 100 graus Celsius e ela vira gelo a 0. Então por isso essas duas medidas, ó. Na escala Fahrenheit ela vira vapor a 212 e vira gelo a 32. E na Kelvin ela vira vapor a 373 e vira gelo a 273. E a relação é essa, ó. Você pega o do meio, TC menos o de baixo, tá aqui, ó, indicando aqui. Então, esse cálculo eu fiz na aula passada. E divide pelo de cima, 100 menos o de baixo, ó, 100 menos 0. Aí você iguala, faz a mesma relação, ó, o do meio, TF, menos o de baixo, 32. E divide 212 menos o de baixo, 32. E iguala a outra temperatura, TK, do meio, né? Menos o de baixo, 273, e divide, ó, 373 menos 273, que é o de cima menos o de baixo. E aí é só resolver, ó, 100 embaixo, a parte de baixo. 100 menos 0, 100, 212 menos 32, 180, 373 menos 273, 100. Se dividirmos aqui, ó, você pode dividir logo tudo por 20, né? Certo? Se você dividir tudo por 20 aqui, ó, 100 por 20 vai dar 5. 180 por 20 vai dar 9. 100 de novo por 20 vai dar 5. Então é simplificando aqui os denominadores. Essa relação aqui é a que você vai ter que lembrar sempre para fazer as provas. Se você quer fazer qualquer transformação, você faz utilizando essa relação. Então é algo que você tem que ter já na mente. Mas se eu quiser construir outra escala, um exemplo, se eu quisesse igualar aqui com a temperatura do professor Ever. Então vou botar aqui, a temperatura na escala do professor Ever. Então eu teria aqui, ó, TC, TE, né, temperatura do Ever. Aí se eu dissesse que ela viraria vapor a 80 graus, um exemplo, 80 graus. E ela virasse gelo a 20 graus. Então eu teria que fazer essa relação aqui, eu iria igualar também a temperatura do Ever. Aí ficaria, ó, TE menos o de baixo, ou seja, menos 20, dividido pelo de cima, que é 80 menos 20. 80 menos 20. E aqui a gente ia fazer a mesma relação, ó. Ficaria TE menos 20, aqui, ó, continuando nessa relação aqui do meio. 80 menos 20, 60. E ao eu dividir isso aqui por 20, ficaria 3, né? Então ficaria TE menos 20 sobre 3. Então essa seria a relação. Entendido? Então, tranquilo, eu teria que igualar aqui a essa relação. Então, aqui eu construí a escala, certo? A escala de temperatura E, que é a temperatura do Everton. Assim, também você pode escolher a sua. Basta você criar o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Ó, para variação de temperatura, perceba, uma forma é você encontrar um valor. Tipo assim, eu quero saber quando a temperatura em graus Fahrenheit for de 50, quanto é que ela vale na temperatura Celsius. Se você fizer aquela transformação, TC por 5 igual a TF menos 32 por 9, você vai ver que essa temperatura aqui ela vai dar 10, se você resolver, certo? Como é? Se eu quero descobrir TC, vai ser assim, né? TC por 5 igual a TF, TF que vale 50, né? Só para ver se vai dar 10 mesmo. TF que vale 50 menos 32 por 9.
Então, TC por 5 é igual a 50 menos 32, dá 18, né? 18 por 9. Passando para cá, ó. TC sobre 5 é igual a 18 por 9, 2. Então, isola aqui, ó. TC vai ser igual a esse daqui, tá dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 2, que vai ser igual a 10. Então, realmente, 10 graus Celsius, quando na Fahrenheit é 50. Beleza. Só que agora nós vamos estudar variação. Variação. É um cálculozinho muito mais simples, porém, você tem que entender quando ele está pedindo, para que você não use a escala errada. Vamos lá. Ó, quando variar na temperatura em Celsius, vai ser a mesma variação na Fahrenheit. Por quê? Se eu voltar aqui, ó, perceba que entre Celsius, ó, e Fahrenheit é a mesma medida. Ó. De 0 a 100 tem 100. E de 273 a 373 também é 100 espaçozinhos aqui se eu dividir. Já se nós dividirmos aqui a escala Fahrenheit, já não vai dar 100. Então, tem uma relação entre variação deles. Ó. Variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação de Kelvin entre 5. O que é a variação, pessoal? A variação de qualquer coisa é sempre o final menos o inicial. Se eu quero saber a variação de temperatura, vai ser o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, se eu disser assim, ó, hoje pela manhã, então tá aqui, ó, temperatura da manhã, temperatura da noite. Se eu disser assim, ó, a temperatura de manhã aqui na cidade do Trairi estava de 16 graus Celsius. Já à noite, a temperatura ela foi para 22 graus Celsius. Quanto foi a variação de temperatura na escala Celsius? Então, se for de 16 a 22, pessoal, variação de temperatura é sempre temperatura final menos inicial. Então, delta T vai ser a temperatura final, que foi 22, menos a temperatura inicial, que foi 16. Então, a variação de temperatura foi de 22 menos 16, vai dar 6, né? Então, 6 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura na escala Celsius. Ou seja, o que variou de manhã para de noite. Aí, se ele perguntasse qual foi essa variação na escala Kelvin? Qual foi essa variação na escala Kelvin? O que é que você teria que fazer? Usar essa relação aqui, ó. Então, lembra dessa relação, ó. Variação de temperatura na Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura na Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação na temperatura Kelvin sobre 5. Perceba o que muda daquela equação, ó. O que muda dessa equação? É que você não vai precisar, ó, subtrair o 32 nem subtrair o 273. Os denominadores aqui são os mesmos, ó. Certo? Então, variação de temperatura em Celsius igual a Fahrenheit sobre 9 igual a Kelvin sobre 5. Perceba que quando for de Celsius para Kelvin, o denominador é o mesmo, ó, 5 e 5, então pode cancelar. Então a variação de Celsius vai ser igual à variação de Kelvin. Então se aqui é 6 Celsius, a variação na Kelvin também foi de 6. Pessoal, se eu quiser comprovar, se você quiser comprovar, você transforma isso daqui em Kelvin, transforma esse em Kelvin e faz a subtração. Da mesma forma, temperatura final menos a inicial, você vai achar. Se eu quiser saber a variação em Fahrenheit, se você quiser saber a variação em Fahrenheit, agora você vai ter que fazer a relação. Ó. Tu tem que TC é 6, então você bota aqui, ó, 6 e vai e faz a relação. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá. Eu acho que vai dar um cálculozinho aqui meio quebrado. Mas vamos aqui, ó. Se eu quero saber 6 graus Celsius, que variou quanto na Fahrenheit? Vamos lá. Delta TC sobre 5 é igual a delta TF sobre 9. Então vamos aqui. Delta TC variou 6. 6 sobre 5 igual a delta TF sobre 9. Então, isolando aqui, ó. Pega esse 9, passa para cá multiplicando. 9 vezes 6 sobre 5 igual a delta TF. 9 vezes 6 vai dar igual a 54. Dividido por 5. Então, delta TF, né? Então, eu posso afirmar que a variação na temperatura Fahrenheit foi de igual aproximadamente. Se aqui fosse 55, iria dar 11, né? Iria dar 11.
Então eu vou dizer que é igual a aproximadamente 11, certo? Então 10, alguma coisa, vai dar 10. Então eu vou botar aqui igual a aproximadamente 11 graus Fahrenheit, foi o que variou. Beleza? Tranquilo? Dá um pouquinho menos, né? Mas eu vou aproximar. Show. Então é assim que se calcula variação. Vamos aqui para a próxima. Ó. Escala arbitrária, para a gente finalizar. Escala arbitrária, pessoal, é aquela, como eu falei no início. Eu posso criar a minha escala. Você pode criar a sua escala. Contanto que você vai ter que sempre botar um ponto de fusão, um ponto de ebulição, certo? Para poder o cálculozinho dar certo. Tipo assim, ó. Temperatura X, Tx. Temperatura Y, Ty, né? Então, eu disse que a temperatura que a água vira gelo é X1 e a temperatura que a água vira vapor é X2. Na escala Y, a temperatura que a água vira gelo é Y1, temperatura que a água vira vapor Y2. Então vamos fazer a relação, ó. Você pega o do meio menos o de baixo, ou seja, vai ser, ó, Tx menos o de baixo, que é X1, ou temperatura X1, né? Dividido pelo de cima, X2 menos X1, ó. Aqui é a relação. Igual a temperatura em Y menos o de baixo, menos Y1, e divide pelo de cima, Y2 menos o de baixo, Y1. Então, assim, você vai criar a relação entre as escalas. Então, você pode criar uma escala. A questão ela vai lhe dar para você criar uma escala. E a questão ela vai ter que dizer, ó, uma escala Y tem ponto de fusão de 20 graus, tem ponto de ebulição 120 graus. Aí você vai fazer a relação TY, aí você faz lá, ó, mesma forma. Pega o do meio, TY menos o de baixo, 20, e divide pelo de cima, 120, menos o de baixo, 20. E assim você vai e faz a relação com a outra escala. Se ele dissesse que era a relação com a escala Celsius, a escala Celsius ela é o que? TC, e aqui é 0, aqui é 100. Então ficaria, ó, TC menos 0, sobre o de cima menos o de baixo, 100 menos 0. Então tá aqui a relação. Aí daqui você iria apenas ir simplificando, para poder achar um denominadorzinho comum, né? Faria o que? Ficaria, ó, TC menos 0 é TC sobre 100, igual a TY menos 20, sobre 100 menos 20, 100. Perceba que aqui, ó, os denominadores iguais iriam se eliminar. Então a relação entre a escala TC e essa outra aqui, TY, que eu criei, seria assim, ó, TC igual a TY menos 20. Então, era só fazer a substituição e achar o que ele está pedindo na questão. Certo? Vamos aqui resolver uma questãozinha aqui. Essa questão está no livro, hein? A temperatura interna de uma caverna varia de 17 graus Celsius a 21 graus Celsius. Em determinado dia, a caverna de Santana, localizada na cidade de Apiaí, São Paulo, apresentou temperatura de 20 graus Celsius. Que valores assinalariam dois termômetros, um graduado na escala Fahrenheit e outro graduado na escala Kelvin, situados no interior dessa caverna? Então ele quer saber essa temperatura, ó. Eu vejo que ele fala de variação, mas ele não perguntou a variação. Ele disse que apresentou certo dia, ó, 20 graus Celsius. Então, que valores assinalariam dois termômetros, um graduado na Fahrenheit e outro na Kelvin? Então, você vai ter que fazer a relaçãozinha. Então, vamos lá. Primeiro achar na Fahrenheit, depois na Kelvin. Então, lá, a fórmula, ó, TC por 5 é igual a TF menos 32 por 9. Temperatura em Celsius não é 20? Então, 20 por 5 igual a TF menos 32 por 9. 20 por 5 dá 4, né? Então ficaria 4. 20 por 5 aqui, ó. 4. Esse 9 está dividindo, ele pode passar para cá multiplicando. Então ficaria vezes 9 igual a TF menos 32. 4 vezes 9 vai dar 36, né? 36 igual a TF menos 32. Esse menos 32 vem para o outro lado, mais 32. Então, 36 mais 32 igual a TF. Logo, TF é igual a 68 graus Fahrenheit. Então, tá aí, achei o valor em Fahrenheit. Agora, se eu quisesse saber em Kelvin,
A gente usa lá, ó, TC por 5 igual a TK menos 273 dividido por 5. Se você olhar a fórmula lá, basta cortar a parte de Fahrenheit. Se aqui os denominadores são iguais, morre, então vai ficar, ó, TC é igual a TK menos 273. O valor de TC, 20 graus. Aqui, ó, então vai ficar 20. Esse menos 273 vem para o outro lado aqui, ó, mais 273 igual a TK. Então, 20 mais 273 vai dar TK igual a 293 Kelvin. Fechou? Então, bem simples, né? Agora vamos aumentando o nível aqui, ó, uma questãozinha bem mais elaborada, ó. Um viajante, agora atenção, ao desembarcar no aeroporto de Londres, observou que o valor da temperatura do ambiente na escala Fahrenheit, então ele observou que ó, que o valor da temperatura do ambiente na escala Fahrenheit era o quíntuplo do valor da temperatura na escala Celsius. Então ele observou que a temperatura em Fahrenheit era o quíntuplo, ou seja, era 5 vezes a temperatura em Celsius. Ele vai e fala, a temperatura em graus Celsius era... Beleza? Então ele quer saber qual o valor de TC. Mas a única coisa que ele disse foi isso, ó, que a temperatura em graus Fahrenheit era 5 TC. Então vamos lá ver, ó. TC por 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula. Só que o que eu sei, a única coisa que eu sei é que TF, perdão, é 5 TC, é o quíntuplo. Então vamos substituir, ó. TC por 5 é igual a quem é TF? 5 TC menos 32 por 9. Então, ó, eu vou passar para cá multiplicando, ó, 9 TC por 5 é igual a 5 TC menos 32. Ok? Vou fazer o seguinte, passar isso daqui também para cá multiplicando, ó. Vai ficar assim, ó, 9TC igual a esse 5 aqui que está embaixo, passa para cá multiplicando, ó. 5 que multiplica 5TC menos 32. Então vai ficar assim, ó, 9TC igual, ó, 5 vezes 5, 25TC menos, né, 5 vezes 32. 5 vezes 32 vai dar 160. 160. Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse menos 160 passa para cá, positivo, e esse 9TC que está positivo vem para cá, negativo. Então vai ficar assim, ó. Para cá, 160 igual, estava negativo, veio para cá positivo. 25TC, e esse 9TC vem para cá, menos 9TC. Então vai dar 160 igual a 25 menos 9 vai dar 16, né? 16 TC. Então, isolando o TC, ó, pega o 16, está multiplicando, vem para cá dividindo, vai ficar, ó, TC igual a 160 dividido por 16. Então, TC vai ser igual a 10 graus Celsius. Item correto, item B. Deu para entender uma relação entre as duas equações. E aqui a gente finaliza essa aula de hoje, tranquilo? Valeu, galerinha!